Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para o Evangelho no Lar. Lembramos que no início da nossa reunião devemos colocar sobre a mesa a água, os copos, em número suficiente para todos aqueles que vão participar neste nosso Evangelho no Lar. Esta reunião familiar em que vamos debater e analisar os ensinamentos que Jesus nos trouxe é de extrema importância para nós e para o nosso lar. Então, como habitualmente, para prepararmos este ambiente, para serenarmos o nosso espírito, vamos escutar uma canção. Página 17. Cristo vai voltar. Esqueçamos que à terra vimos para sofrer. Cantemos nossa alegria de viver e seguiremos espalhando amor nos corações, mitigando a dor, dando o exemplo de nosso crer. Prepararemos o renascer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. É preciso aos que sofrem consolar. Provemos como os cristãos devem amar. Construiremos dias melhores junto de todos os sofredores, onde Jesus vai sempre reinar e o Natal não vai acabar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Chamemos a juventude a trabalhar, mostremos-lhe de Jesus o meio olhar. Ela virá em busca do amor que ao coração enche de calor e vai mudar a forma de ser. Juntos faremos a paz vencer. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Cristo vai voltar, preciso é mudar. Aqui estamos, Senhor, reunidos em família, convidando-te para participar deste Evangelho, para que possas estar connosco, para que os teus ensinamentos sejam novamente relembrados, compreendidos, a fim de os colocarmos em prática na nossa vida. Te pedimos, Senhor, que nos ampares, que nos abençoes nesta nossa reunião familiar e que permitas que a espiritualidade amiga possa estar também connosco, nossos familiares que já partiram, nossos amigos, que possamos em conjunto partilhar estes momentos, estas vibrações, esta nossa reunião em que tu estarás connosco e nós iremos debruçar-nos para melhor compreendermos aquilo que nos deixaste. Fica connosco e abençoa esta nossa reunião. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23º, Estranha Moral, são os itens 15 e 16. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras da linguagem. Daí o nascerem, desde o começo, seitas numerosas que pretendiam todas ter a verdade exclusiva e que 18 séculos não puderam pôr de acordo. Olvidando o mais importante dos preceitos divinos,
o que Jesus tinha colocado como pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, aquelas seitas lançaram-se, atiraram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, dos perseguidos, fizeram-se perseguidores. Foi a ferro e fogo que implantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um facto constante que as guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. A culpa de tais guerras é da doutrina do Cristo? Não, certo, porque ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não creiam como vós? Não, porque lhes terá dito o contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos persigam. Disse-lhes ainda: quem matar pela espada perecerá. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente e a transformaram em instrumento para satisfazer as suas paixões, daqueles que desprezaram estas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que aconteceria, mas essas coisas eram inevitáveis, porque inerentes à inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos, para mostrar toda a sua força, porque, malgrado todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais foi posto em causa. As invectivas sempre recaíram sobre os que dele abusaram. A cada ato da intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não se daria. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas a divisão, o seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas em que o meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para nela destruir os erros e os preconceitos, como se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas daninhas. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que deste conflito a verdade sairá triunfante à guerra, sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e traz a perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, neste mundo e no outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos do seu repouso. Todos, então, virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Ternura. Jesus, ao aproximar-se o momento extremo da cruz, não deixou de anunciar aos seus apóstolos o precipício para onde resvalavam os homens ensandecidos pelas paixões. Despertou neles, sem dúvida, a realidade de que estavam afastados e incrédulos, envolvidos no êxtase da revelação.
e, postos perante aquele lúgubre anúncio, redarguiram: Senhor, vais-nos deixar órfãos? A resposta, terna e meiga, invadiu os corações angustiados dos companheiros dedicados. Não, eu rogarei a meu Pai que, em meu nome, vos envie outro Consolador. Quantas vezes aspiraste a um gesto de ternura, de carinho, de esperança, que consolasse teu coração varado pela dor? É dando que se recebe, cantava Francisco para os sofredores do seu tempo. Dá, sempre que possas, uma palavra terna, um gesto meigo, um olhar carinhoso. Receberás um dia em dobrado. A passagem de São Mateus, capítulo 10, quando diz: Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Nós vamos interpretando e vamos sendo esclarecidos pelos espíritos benfeitores que nos trazem detalhes, esclarecimentos sobre as atribuídas palavras a Jesus, que é natural que ao longo dos séculos existam interpretações divergentes daquelas que de facto o Cristo terá prodigalizado. Como é que se pode conceber que Jesus, Espírito puro, o governador da terra, o Espírito que subiu aos patamares mais acima daquilo que é a perfeição, daquilo que é a evolução do Espírito, do homem, se assim quisermos dizer, como é que poderia ele trazer numa explicação, ou numa frase, ou numa mensagem, algo que pudesse pôr em causa aquilo que é a paz, que é a serenidade, que é a confiança entre as pessoas? Como? A interpretação às vezes vem diferente daquilo que ele terá dito. O que é certo é que a mensagem dele ao tempo era uma mensagem que iria trazer divisões, porque se não vejamos o poder despótico que existia na altura, em que não havia liberdades, havia perseguições, as pessoas não podiam dizer aquilo que pensavam, não podiam ser aquilo que mereciam ser. Se eram espezinhadas pelos poderes políticos instituídos, é natural que a nova revelação que ele trouxe, com as informações, os esclarecimentos que solicitavam ao amor, à paz, à caridade, ao amor fraterno, à confiança, ao carinho, eram coisas que para a época seriam consideradas, como foram, naturalmente divisionistas. E entre as famílias, entre os povos, certamente que havia uns que seguiam aquilo que eram os poderes políticos da altura e outros que seguiam as mensagens do Cristo. Daí as divisões, daí as contradições, daí as dissensões. Como hoje. Quem é que segue, mesmo depois do cristianismo ser implementado através daquilo que o Espiritismo hoje traz como nova revelação, como nova explicação, quem é que segue nas famílias atuais aquilo que são os ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo hoje detalha com todo o pormenor, com toda a necessidade de esclarecimento e de ajuda para que não haja confusões nem divisões. Quem é? Nós vemos que as famílias, há pessoas que são desta religião, daquela religião, outras que são ateus, não acreditam em nada, e há aqueles que inclusivamente na própria religião cristã se digladiam, se contestam, se interrogam. Se isto hoje, ele não quer que haja essa divisão, ele quer é que haja a compreensão. Ele quer é que todos nós possamos agora, pelas palavras, pelos esclarecimentos, pelas ajudas dos benfeitores espirituais, que trouxeram o Espiritismo, que é a nova revolução, que é a nova ciência, que explica aquilo que é a natureza do Espírito, por isso se chama ciência do Espírito, que é para que nós possamos entender de facto a grande mensagem que o Cristo, no seu sentido espiritual, quis explicar ao longo dos tempos. A mensagem dele há 2000 anos é atualíssima e vai continuar atualizada neste mundo de sofrimento e dor. Então é bom que a gente se aperceba que temos necessidade cada vez mais para pormos em prática as suas mensagens, porque elas fazem parte do nosso ser, da nossa vida, da nossa
possibilidade amanhã de atingirmos os tais lugares de perfeição que Ele nos prometeu, que Ele nos promete. Ele continua a solicitar a nossa, digamos, atenção para aquilo que são os apelos, para aquilo que são as leis. Por isso, não esqueçamos que, embora haja na nossa família e no nosso lar pessoas que não queiram acreditar, sigamos nós. Qual é o problema? Eles querem ficar, é como o aluno da escola que quer subir, o outro quer ficar, é o problema dele. Será que a gente vai ficar triste? É provável que sim, mas eu tenho que seguir o meu caminho. E este meu familiar, esta minha família, ou este meu filho, seja quem for, se não quiser seguir, terá um momento próprio para o fazer, pode decidir, porque é a decisão individual que vai prevalecer. Então que este apelo do Cristo, que há tanto tempo vem desenvolvendo e vem chamando os homens à realidade da vida espiritual, entre de uma forma definitiva naquilo que é o coração dos homens, no coração e na mente particularmente, para que ponhamos em prática aquilo que são as suas leis. Ouçamos, leiamos e, sobretudo, ponhamos em prática, porque é esse o nosso caminho indesmentível e que teremos que calcorrear. Se não for agora, será um pouco mais tarde, quando a nossa opção se desvincular daquilo que é a nossa ociosidade do conhecimento espiritual que tem prevalecido provavelmente até agora. Nós vemos todo este capítulo em que temos vindo a falar sobre estas frases que Jesus terá preferido e que não foram bem compreendidas à sua época, neste caso a de trazer a divisão, mostra-nos a sabedoria e o conhecimento que Jesus tinha naturalmente de toda a humanidade. Basta ver como a sua mensagem de amor, de fraternidade, foi recebida naquela época. Foi incompreendida pela maior parte dos religiosos, pela maior parte do poder político, foi perseguida, acabaram por condená-lo à morte e apenas um conjunto de pessoas conseguiram captar aquilo que era a mensagem de amor que Jesus trazia, prosseguindo aquilo que tinha sido a revelação de Moisés. Então, a maioria de nós que viveu nessa época e nas épocas que se sucederam, fomos confrontados também com estes ensinamentos, com esta mensagem. Mas por causa das nossas imperfeições, por causa da nossa ainda pouca evolução moral e, naturalmente, também intelectual, fomos adaptando aquilo que ia chegando até nós em função dos nossos interesses e das nossas conveniências. E, portanto, fomos modificando a mensagem e fomos conduzindo, em primeiro lugar, Jesus à condição de Deus e depois a interpretar erradamente muitos dos seus ensinamentos. E ele sabia isso. Ele sabia que, dada a nossa característica ainda de inferioridade, de incapacidade para muitos de nós compreendermos e também de preguiça, de falta de vontade e de esforço para tentarmos esse entendimento, ele sabia que ia necessitar de muito tempo para que as verdades que ele nos trouxe, que a caridade, que a fraternidade, que o perdão, que a humildade, que tudo aquilo que está na base dos seus ensinamentos e do seu exemplo fosse tomada como orientação para as nossas vidas. E muitos séculos passaram em que muitos de nós, certamente, porque se hoje estamos identificados com Cristo e com a sua mensagem, é porque no passado não lhes demos a devida importância e não a utilizamos da melhor forma. Então contribuímos para que esta divisão que ele anunciou
ocorresse para que as lutas religiosas se fizessem sentir, para que o culto externo da vivência religiosa se superiorizasse relativamente àquilo que deve ser a nossa vivência interior da espiritualidade ou da religião. E então, durante muito tempo, nós fomos combatendo e afastando Jesus e os seus ensinamentos. Mas durante esse período, nós fomos adquirindo inteligência, fomos desenvolvendo a razão e fomos questionando as coisas, fomos pondo aquilo que chegava até nós em confrontação, em dúvida, para ver se efetivamente conseguíamos compreender essa mensagem, esses ensinamentos. E hoje, com a chegada do Consolador, que é o Espiritismo, que nos traz uma explicação racional, que nos recorda tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós hoje estamos mais capazes de, então, compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas nem todos ainda estão, de alguma forma, voltados para esse questionamento ou essa procura desse conhecimento. E então continua a divisão no seio das famílias, no seio das nações, o materialismo ainda exerce muitas das vezes um domínio nas criaturas humanas e, portanto, ainda existe este foco de conflito interior e exterior entre as sociedades, entre as populações, entre os cidadãos, entre a criatura humana. Mas nós sabemos, como Jesus havia predito, que isso iria culminar um dia num planeta em que haveria um só rebanho e um só pastor. E é isso que cabe agora ao Espiritismo realizar. Ou seja, esclarecer, trazer a mensagem de Jesus de uma forma que nós a compreendamos melhor, para a melhor implementarmos na nossa vida. E que essa mensagem vivida possa, de alguma forma, contagiar aqueles que vivem connosco, em primeiro lugar no lar, depois na sociedade, depois nas nações, a fim de que o mundo, de uma vez por todas, se torne um mundo pacífico, de fraternidade, onde todos possamos compreender aquilo que Jesus nos ensinou, que é que somos todos irmãos, que ninguém é mais do que o outro e que devemos procurar amar-nos uns aos outros e fazer aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós, fazê-lo aos outros. Então, esta visão que Jesus tinha àquela época do que era necessário decorrer e realizar-se até que chegue a essa altura, iria naturalmente justificar esta afirmação de que ele não vinha trazer a paz, ele vinha trazer a espada, vinha trazer a divisão, vinha trazer o fogo, porque é necessário que nós lutemos interiormente contra aquilo que são os nossos preconceitos, contra as nossas imperfeições, a fim de uma vez por todas implementarmos o seu reino de Deus no nosso coração. E que é uma tarefa que cabe a cada um de nós. Então, que nós possamos, enquanto cristãos, enquanto espíritas, contribuir para que essa vivência, esta prática da fraternidade universal seja uma realidade e que a cada dia que passe o mundo fique mais fraterno, mais pacífico. Porque, como ouvimos há pouco, muitos não quererão seguir esse caminho, mas nós sabemos que o joio será separado do trigo e que aqueles que permanecem e que teimosamente continuam a não querer compreender ou ouvir os seus ensinamentos terão que fazer o caminho noutra escola, noutro mundo,
que não a terra. Então que nós possamos refletir sobre esta mensagem que Jesus nos traz e que é a constatação da nossa história, da história da humanidade, da história das religiões, e que agora possamos tomá-lo como nosso modelo, como nosso guia e trabalhar na sua seara, servindo a todos e servindo principalmente na difusão dos seus ensinamentos. Depois da reflexão sobre os ensinamentos do Mestre, estamos gratos por podê-los compreender, por podê-los interpretar corretamente. Pacifiquemos, pois, as nossas mentes, os nossos corações, para podermos transmitir ao nosso irmão que está ao nosso lado, ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso colega de trabalho, essa paz, essa união, essa fraternidade que Jesus quis transmitir-nos. Temos esperança, Senhor, que se conseguirmos todos nós, unidos, vivenciar o amor que Jesus quis que o ser humano vivenciasse, o mundo será, a terra será um dia fraterno, todos nós seremos irmãos. E é isso, Senhor, que nesta noite, depois deste estudo, nós queremos pedir à espiritualidade amiga que possa levar um pouco deste consolo, deste amor fraterno, que esta cadeia de fraternidade deixa no coração de todos nós. Que assim seja. Página 5. Quero caminhar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. E está praticamente a terminar o Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que os benfeitores espirituais que aqui se encontram magnetizaram para todos nós. Aproveitemos esta harmonia, este ambiente tranquilo, em família, para continuarmos em conversação uns com os outros, para procurarmos manter por mais tempo estas vibrações e este ambiente no nosso lar. Lembramos que os textos que escolhemos para o Evangelho no Lar são publicados mensalmente no Jornal Espírita
e que, portanto, poderão ter acesso a eles previamente. Basta para isso tornarem assinantes do jornal. Se assim quiserem, para obterem as informações necessárias, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Lembramos que amanhã estaremos novamente em contacto com todos vocês pelas 20h30 com mais uma palestra. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.